E aí eu falei, eu já era A comentarista. ideia é essa, né? É direcionar a informação. Exatamente, a ideia é essa. Hoje eles tentam ao máximo direcionar a informação. E quem sai um pouquinho, às vezes, é até mal visto. Quando na verdade é o ideal. Mas eu sempre fui comentarista na TV com meu pai, no BH Esportes. E depois disso eu falei, quer saber? Eu quero ser comentarista. Aí o Everton me deu uma oportunidade no Donos da Bola, na TV Bandeirantes. E aí, desde lá, não parei mais. Né? Foi Transamérica, 98. Falando sobre isso, Edu, sobre esse fato de ser comentarista, né? Desde que eu te conheço no esporte, né? Eu não não vivia o esporte ainda nessa época que você era repórter, sempre te vi na TV, te ouvi como comentarista. Eu acho que aqui em Belo Horizonte ninguém nunca me viu repórter, né? Porque eu era da Rádio Minas. Exatamente. E aí, eu te falo que muitas vezes você já me fez mudar de opinião. Porque o comentaria, quando a gente está ouvindo ou querendo comentar, todo mundo acha que entende muito futebol, né? A gente está no país de futebol, então todo mundo acha que de fato é técnico e que é o entendido do assunto. E algumas vezes eu via um jogo da minha forma, ainda digamos, limitada tecnicamente, porque eu via o jogo às vezes um pouco como torcedor, e aí não estou falando de time, torcedor antes ainda de ser profissional, e depois trazendo um pouco desse lado torcedor, carregado no lado profissional. E assistindo algum jogo eu via e falava, pô, esse atleta foi muito mal. E às vezes você falava, pô, olha isso, olha aquilo, olha a importância em campo. Eu queria saber como você buscou essa expertise hoje para analisar tecnicamente os jogadores em campo, o time em campo, que tipo de estudo você teve, porque muita gente acha que, pô, ele apenas viu futebol. Não, sei que você é um cara que buscou demais conhecimento, né? Laura, assim, é difícil. O campo é complicado, as coisas são muito caras, né? Por exemplo, eu sou doido para fazer curso da CBF Academy, mas é muito caro. A gente fica muito limitado, mas quando eu comecei a comentar jogo, e quando eu realmente optei por ser comentarista, falei, puxa, se eu quero ser comentarista, se eu quero formar opinião, eu preciso começar a entender mais do jogo. Preciso me aprofundar mais no entendimento do que é o jogo. Porque se eu for analisar jogo como o cara que está assistindo na televisão ou na arquibancada analisa, então eu vou ser só mais um e eu não vou estar acrescentando absolutamente nada para as pessoas que estão me assistindo e estão me escutando. Então eu preciso me aprofundar. E comecei a fazer cursos, fiz alguns cursos na Universidade de Futebol, uma plataforma online, fiz alguns cursos no Futuri, assisto muita coisa, assisto muito jogo, colho muitas informações e opiniões, tenho minhas referências, busco assistir, escutar muito as minhas referências. E tem uma coisa que eu acho que é a nossa obrigação, e tem muita gente que talvez não faça por preguiça, ou por não gostar tanto da profissão. Cara, nós precisamos ouvir, ler e assistir tudo que a gente consegue. É inerente ao trabalho do comunicador. Porque por mais que eu estude, por mais que eu me aprofunde, vai ter uma opinião que, igual você falou, às vezes você para, você reformula a sua opinião. Às vezes não tem problema nenhum. Exato. Às vezes você viu algo de uma maneira, mas você escutou uma opinião que você fala, cara, não é que ele tem razão? É isso mesmo? Então, eu formo minha opinião, às vezes não só com a minha, mas com a opinião de outros, de companheiros, de colegas, que me fazem repensar, às vezes me fazem pensar sobre algo que eu tenha visto e não tenha prestado atenção ou tenha atinado como ele, o companheiro. Então, eu me aprofundo de várias maneiras, não só estudando, mas ouvindo, assistindo, lendo companheiros, colegas. Agora, é fundamental para o comentarista hoje entender o jogo. E entender o jogo, você tem que estudar, você tem que se aprofundar, estudar a parte tática. Às vezes é chato, e eu não acho. Eu gosto, mas tem gente que pode achar chato. Ler bastante, tem muita literatura a respeito disso, dessa parte tática, muitos livros interessantes. Tem uma editora que chama Grande Área, que eu comprei muito livro, já li muita coisa sobre tática, biografia de treinador. E eu acho que é assim, porque eu te falei, é algo muito caro, não tem condição de fazer um curso de técnico, por exemplo. Então a gente vai estudando, você vai escolhendo alguma coisinha ou outra e vai fortalecendo ali o seu entendimento do jogo. Agora, essa parte que você falou aí de mudar a opinião, eu trabalho muito pensando nisso. Você citou especificamente um jogador em campo. Aí eu aprendi, por exemplo, com o Maurílio Costa. Maurílio Costa fazia parte do BH Esportes, era um dos comentaristas. Ele sempre falava comigo, Dudu, futebol é coletivo.
Às vezes a gente está criticando aqui o Patrick, na época do Patrick, do Atlético, lateral direito, o torcedor pegava no pé, todo mundo batia e falava, será que é o Patrick? Já parou para pensar que pode ser o setor dele? Você já viu que todo treinador que passa, o Patrick está jogando, às vezes está na lateral direita, está na lateral esquerda. Ele, coletivamente, taticamente, ele é um cara que o treinador gosta. Tecnicamente, ele pode não ser um grande jogador, mas ele acrescenta em alguma coisa. Não dá para ficar só batendo. Futebol é esporte coletivo. Se tem um jogador mal no jogo, eu me faço a pergunta. Ele está mal por quê? O setor dele está funcionando, a bola está chegando ali, está tendo dificuldade, ele está mal porque por causa dele isso acontece. Pode ser que um atleta num dia não esteja bem. Então, durante um jogo, às vezes você tem que se fazer perguntas mesmo. Porque é uma diferença, né, entre estar mal, por exemplo. Errar um passe de 2 metros, tudo bem, é um erro individual. Agora o cara às vezes não aparecer para o jogo pode ser um erro ou um momento de falha ali da equipe que não está indo bem naquele setor. Pode ser um problema da equipe, Uhum. pode ser um problema no setor, pode ser falta de personalidade do atleta. E ele está vendo que ele está mal, então ele se esconde do jogo. Tem jogador que está mal e mesmo assim não se esconde. Então a gente tem que sempre estar muito atento a isso. Agora, a parte tática, eu acho que qualquer um que queira ser comentarista tem que saber. Tem que saber fazer leitura de jogo. Leitura de jogo é fundamental. Isso a Universidade do Futebol me ajudou muito com alguns cursos. E leitura de jogo você aprende a fazer. Não é simples, não é qualquer um que senta ali e faz. Hoje, depois que você faz os cursos, depois de muitos jogos, comentar muitos jogos, você pega. Você consegue ali com 5 minutos já entender o funcionamento tático das equipes. Você consegue durante o jogo saber que essa equipe mudou taticamente. O que o treinador pensou ali no intervalo, você consegue. Às vezes você consegue antecipar o treinador. Eu gosto muito de tentar fazer isso. Quando eu estou comentando um jogo na Itatiaia e o jogo está caminhando para o final do primeiro tempo, eu gosto de tentar antecipar o que o treinador pode fazer para o segundo tempo, se ele deveria ou não mexer. Adoro fazer isso, eu me desafio a fazer isso a cada jogo e eu acho que isso é um diferencial. Mas isso demanda estudo, demanda tempo na frente da televisão, demanda leitura. Você não pode ter preguiça. Você trabalha, às vezes alguém fala, seu trabalho é uma maravilha, tem dia que você trabalha pouquinho, só faz a turma do bate-bola. Mas eu não estou fazendo só a turma do bate-bola. Passo o dia fazendo outras coisas ligadas ao futebol, lendo, assistindo jogos passados, porque eu gosto e isso me acrescenta muito. Não é fácil ser comentarista, porque é muito limitado. Mas você tem que se aprofundar para ser diferente. E em casa? Esposa, noiva, como é que é? Esposa. Esposa? A esposa reclama de tanto futebol? Não. Se ela a minha às vezes falava, não é possível, você chega em casa, trabalha o dia inteiro com futebol e tá assistindo Série C, não tem condição. Não, de vez em quando reclama. Mas assim, já entendeu, né? Senão não estaria comigo. Porque a nossa vida, Lauro, eu não tenho final de semana. Exatamente. Lá na rádio, geralmente, quando eu mais trabalho é no final de semana. Às vezes minha mulher passa o sábado inteiro sozinha, o domingo todo sozinha. Durante a semana ela sai muito cedo para trabalhar, às vezes ela volta, eu não estou em casa. Quando ela sai, às vezes eu ainda estou dormindo. Bom que dá saudade, né? É bom que dá saudade, mas assim, eu respeito muito a vida profissional dela e ela respeita a minha. E a gente vai adaptando. Mas por enquanto tá tudo certo, cara. Que continue. Que continue, graças a Deus.